Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de matemática. Nós vamos falar hoje sobre as frações, tá? Nós já vimos algumas coisas no vídeo anterior que falava um pouquinho sobre frações e números decimais, e hoje nós vamos reforçar um pouquinho essa parte aí das frações, entender mais algumas coisas, tá? Para a gente poder fazer as atividades depois, ok? Então vamos acompanhar a apresentação que eu montei para a gente poder começar aí, né, nossas explicações. Então, nós vamos falar então sobre as frações, né, como eu falei, começando lá, para a gente perguntar, né, o que são frações? Primeira coisa que a gente precisa saber sobre as frações, tá, pessoal? Fração, ela é uma parte, é um pedaço de um inteiro, de um todo, né? Imagina que você tem um bolo dividido em 8 pedaços. Esses 8 pedaços é o total, é o inteiro, é o bolo inteiro. E aí você comeu 5 fatias desse bolo, tá? Aí então, 5 fatias é a quantidade que você comeu. Então, 5 oitavos, tá? Do bolo, ou seja, você tinha 8 fatias, você comeu 5. Isso representa a fração do bolo que você comeu, tá? Então, a fração, ela é uma parte de um inteiro. Imagina alguma coisa inteira e você utilizar um pedaço, uma parte daquilo, tá? Outra coisa que a fração indica, ela indica uma divisão, tá? Esse traço que separa os dois números é o traço que indica a divisão, certo? Lembra que nós vimos já que eu posso transformar essa fração num número decimal. Como? Fazendo a divisão, no caso aqui de 5 por 8, tá? Então, a fração ela indica uma divisão e é esse traço que tem separando os dois números que indica, né, essa divisão. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Tem esse exemplo aqui no canto do bolo, né? Que é dividido em 8 pedaços, foram comidos 5. Então, 5 oitavos representa a fração do bolo que foi comida. Olha outros exemplos aqui. Eu tenho uma figura dividida em 4 partes, tá? E uma parte pintada. Então, eu tenho 1/4 da figura pintada. Eu tenho essa outra figura dividida em 8 partes. Tá? Então, 8 é o total, é a figura inteira. E 2 partes foram pintadas. Então, 2 oitavos da figura está pintada. Aqui é parecido com o primeiro, né? 4 partes e uma pintada. E aqui nesse último eu tenho a figura dividida em 16 partes. E 4 partes dela foram, né, está pintada. Então, eu tenho 4 16avos da figura pintada. Então, olha lá. A gente tem um número que vem em cima, um número que vem embaixo. Cada um desses números representa uma coisa dentro da fração, que nós vamos ver mais à frente, tá? Então, para a gente dar a sequência, ó, as frações, como eu falei, cada número, né, recebe um nome específico e representa uma coisa dentro da fração. São os termos da fração. Então, olha aqui essa fração, ó, 1/4, né? Então, eu tenho 1 em cima, o traço que indica a divisão, 4 embaixo. Esse número 1, que é o número que está em cima, nós chamamos ele de numerador. O numerador, ele indica em quantas partes, né, daquele total foram utilizadas. Então, se a gente voltar aqui no exemplo, né, ele indica aqui, no caso do bolo, quantas partes foram comidas. O numerador, 5 partes, tá? Então, o numerador, que é o número que vem em cima da fração, ele indica quantas partes foram utilizadas do total. Já o número que vem embaixo, nós chamamos de denominador. O denominador, ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido. No caso ali do bolo, né, ele foi dividido em 8 partes. Aqui na nossa fração, esse total, esse inteiro está dividido em 4 partes. Então, o denominador, ele indica o total de partes que eu tenho. E o numerador indica quantas partes eu utilizei, certo? Aí, nós temos também, quando a gente vai fazer, nós temos uma fração, nós fazemos a leitura dela. Para fazer a leitura, o que vai determinar eu ler essa fração é o denominador, ou seja, é o número que vem embaixo. É o número que indica, né, o total de partes que eu tenho, que vai indicar a leitura dessa fração.
eu tenho 3 casos. O primeiro é quando eu tenho o denominador de 2 até 9. Tá? 2 até 9 são nomes específicos. Então, quando o denominador for 2, nós vamos ler meio. Quando for 3, nós vamos ler terço. Quando for 4, quarto. Quando for 5, quinto. 6, sexto. 7, sétimo. Quando o denominador for 8, oitavo. E quando for 9, nono. Claro, se eu tiver um número maior que 1, tá? Se eu tiver um número maior que 1 no numerador, aí essa leitura tem que estar no plural. A gente vai ver isso no exemplo aqui embaixo. Ó. Olha aqui. O denominador aqui é o 8. Então, 5, né? Como que eu faço? Eu leio o número que está em cima, o nome dele que ele tem. Então, 5, denominador 8, oitavos. Então, 5 oitavos. Ó, percebam que está no plural, tá? Porque é maior que 1 o numerador. Então, 5 oitavos. Olha aqui embaixo, ó. 1 quarto, tá? Então, 1 quarto. O denominador é 4, o numerador é 1, né? Então, a gente lê 1 quarto. Olha aqui, 1 meio. Numerador 1, denominador aqui é 2. Olha aqui, 5 sextos, tá? Então, o denominador é 6. 5 nonos. Aqui, o denominador é 9. 4 sétimos. Olha lá, o denominador aqui é 7, certo? Então, esse é o primeiro caso que a gente tem de leitura de fração. Os denominadores de 2 até 9. O segundo caso é quando o denominador pode ser 10, 100 ou 1000. Essa parte aqui, o denominador 10, 100 e 1000, está relacionado com os números decimais que nós vimos já nas aulas anteriores. Então, quando for o denominador 10, nós vamos ler décimo, né, ou décimos. Quando for 100, centésimo ou centésimos. Quando for 1000, milésimo ou milésimos. Então, olha o exemplo aqui, ó. 5 décimos, 3 milésimos, 7 centésimos, tá? Então, aqui com 10, 100 e 1000 é o segundo caso de leitura de fração. O terceiro caso é quando eu tenho denominadores de 11 até 99, tá? E aí, como que nós vamos fazer a leitura? Nós vamos ler o nome, né, daquele número que tem no denominador, seguido da palavra avos, tá? Então, olha o exemplo aqui, ó. O denominador aqui é 16, na primeira fração, certo? É 16. Então, ó, 4, 16 avos. Então, eu coloco o nome do número e escrevo a palavra avos junto. Olha aqui, 9, 13 avos. 8, 15 avos. 17, 40 avos. 4, 50 avos. E assim segue. Do 11 até o 99, eu sempre coloco o nome do número e a palavra avos na frente. Vamos supor que fosse aqui o 12 no numerador e o 99 no denominador. Seria então 12, 99 avos, certo? Essa é fácil para entender, pessoal, só prestar atenção mesmo no denominador que aparecer, ok? Então, pessoal, por hoje é isso, né? Uma aula mais curta, mais rápida, uma explicação mais rápida, só para a gente reforçar o que nós já vimos ali sobre as frações. Bons estudos, pessoal, e até a próxima.